Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de falar sobre Memorial de Aires e de quebra sobre o grande escritor brasileiro que muitos de vocês devem conhecer, Machado de Assis. Então eu estou aqui preparando a minha próxima aula da disciplina Tópicos 3, inclusive esse vídeo é também dedicado aos alunos da disciplina, e pensando numa série de questões históricas que conformam a consciência do povo brasileiro. Então, gostaria de pedir, em primeiro lugar, que vocês dessem um like no vídeo, passassem para os seus amigos, porque eu vou falar aqui uma série de coisas relevantes para se compreender o inconsciente, né? Ou melhor, a consciência coletiva do brasileiro e como isso aparece em Memorial de Aires, envolvendo o fenomenológico, as questões de presença, as questões de estímulo, todas relacionadas a uma determinada forma de consciência. E para trabalhar com Machado de Assis, nós precisamos estar cientes de que ele tinha uma consciência muito peculiar do local. Não é a mesma consciência dos românticos, que é uma consciência bastante idealizada, muitas vezes dentro de um simulacro europeu. A gente observa muito isso no José de Alencar, que trazia uma representação bastante germanizada do indígena. E o Machado vai trabalhar com outro tipo de representação, com outro tipo de consciência, que como vocês devem estar percebendo, é muito peculiar, que não tem um nome ainda, mas a partir da qual ele, assim como Shakespeare, articula o universal a partir do local. Machado era um homem extremamente culto, um burocrata do Império, ele tinha acesso ao Real Gabinete Português de Leitura, à Biblioteca Nacional, ele leu muitos escritores, inclusive o universo da crônica do Machado traz todo esse arcabouço, né, essa cultura vasta do escritor, e isso só vai aumentando no decorrer da sua vida. E aqui em Memorial de Aires a gente tem o que seria o Requiem do Machado de Assis, o último romance de Machado, em que ele faz um movimento de retorno às raízes. E eu sempre gosto de usar com os meus alunos o exemplo do salmão, que é chamado de rei dos peixes, para ilustrar esse movimento de alma e de consciência. O salmão, para quem não sabe, é uma espécie que sempre retorna para o lugar onde foi concebido, para o lugar onde os ovos foram depositados, né, o lugar onde ele nasceu, para a reprodução. Então, ele migra para o mar depois da procriação, né, do depósito dos ovos, ele nasce, ele migra para o mar e quando adulto ele retorna no mesmo lugar para se reproduzir. Os cientistas não conseguiram explicar muito bem como e por que isso acontece, mas eles argumentam que existe um campo magnético, né, e um determinado clima naquele local, com pistas físico-químicas que faz com que o salmão retorne. Né, essas pistas fariam, então, com que o salmão achasse o percurso de volta. E aqui Machado está fazendo um movimento que pode ser equiparado ao do salmão. Ele está retornando para o próprio lar. Ele está retomando a questão das raízes portuguesas, porque Machado era filho de uma lavadeira açoriana e de um escravo alforriado. E a sua esposa, a Carolina Xavier de Novaes, era portuguesa. Então, Memorial de Aires é escrito em 1908, 4 anos após o falecimento de Carolina, que foi a grande companheira de Machado de Assis. E ele coloca o título de Memorial de Aires, que seria também um memorial de Carolina na figura da Dona Carmo, que é aquela mulher extremamente maternal, sem filhos, como foi Carolina. Então é um romance muito interessante, escrito na forma de diário, que vai sinalizar para essa retomada de um contato com as raízes portuguesas, pensando também que Tristão e Fidélia, quando se casam, vão para Portugal às portas da proclamação da República. E aí tem as questões relacionadas à consciência do povo brasileiro, principalmente considerando que o Memorial de Aires se inicia, né, a primeira entrada desse diário
do conselheiro Aires é no dia 9 de janeiro, que é conhecido como o Dia do Fico. É o dia em que Dom Pedro I decide permanecer no Brasil, contrariando ordens de Portugal. Então, nós temos ali uma série de articulações com a corte portuguesa e Dom Pedro decidindo permanecer e Aires retornando ao Brasil. Outra coisa muito interessante que eu gostaria de destacar é o fato, né, uma hipótese que eu tenho há alguns anos de que Memorial de Aires é a reescrita de um conto, na verdade uma reescrita bem mais elaborada de um conto chamado Aires e Vergueiro, em que um casal, Aires e Carlota, dá um golpe e foge para a Europa, né? E esse Aires, ele é Pedro Aires, né? Não é José Marcondes Aires, como é o nome do conselheiro Aires, mas Pedro, ele tem ares de diplomata. Ele é um homem muito sofisticado, elegante, faz uma amizade com o Vergueiro, e aí o simbolismo do nome Vergueiro é muito interessante, é aquele que se dobra, é aquele que se verga para o outro, né? Então, eles montam um negócio, esse negócio acaba não dando muito certo, na verdade fica sugerido que eles estão dando um golpe, e no final das contas, o Vergueiro vai para Buenos Aires, é um trocadilho extremamente irônico, porque Buenos Aires era uma pequena Paris nos Pampas. E no final das contas, Aires e Carlota dão um golpe no Vergueiro e vão para a Europa. E o conselheiro Aires está retornando da Europa. Então eu creio que o Machado retomou esse leitmotiv para tratar desse Aires mais amadurecido, que não é o mesmo personagem, mas seria uma versão mais amadurecida do Pedro Aires, com a esposa já falecida e observando um outro casal dar o golpe, que é Tristão e Fidélia. Eu já vou chegar lá, tá? Então, essa retomada do contato com as raízes portuguesas, as portas da Proclamação da República, no romance, a Proclamação da República já tinha acontecido, quando Machado escreve o Memorial de Aires, é muito interessante, pensando no DNA, né, que conforma aí, né, a consciência da nação brasileira. Estou entendendo aqui DNA como consciência, não como algo biológico. E o que nós temos no DNA da consciência brasileira? Essa questão de Portugal, o fato de que Dom João VI vem para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão. Ele tenta enrolar Napoleão de várias maneiras, mas não consegue. Então ele vem para o Brasil com essa invasão napoleônica e há uma inversão de valores no inconsciente social da nação, né? A colônia vira metrópole, deixando a metrópole, que é Portugal, à própria sorte. E isso é muito peculiar, né? Cria uma dinâmica de inversão de valores mesmo, em que a colônia passa a subsidiar a metrópole. E, na verdade, Portugal é expoliado, porque eles trazem muita coisa aqui para o Brasil, e vai ficar essa tensão com as cortes portuguesas, que se consolida lá no Dia do Fico, e depois na proclamação da independência. Para quem não sabe, Dom Pedro I tinha ido visitar a amante, Domitila de Castro. A imperatriz Leopoldina se reúne com alguns conselheiros de Estado, inclusive o conselheiro Drummond. Esse é um dado levantado pelo historiador Paulo Resutti. Vê a imperatriz Leopoldina redigindo uma carta mandando Dom Pedro I proclamar a independência, dar o grito do Ipiranga. E o próprio Machado vai dizer em uma das suas crônicas que esse grito do Ipiranga nunca existiu, que isso é uma farsa. Né? A independência brasileira teria sido feita na base do conchavo. Então a gente tem um lastro aí de consciência relacionado a essa questão dos momentos-chave da história brasileira, e nós temos um substrato na narrativa de Gênesis, pensando especificamente na proclamação da República. Machado era um leitor contumaz do texto bíblico, principalmente de Eclesiastes, né? Da onde ele vai retirar aquela famosa frase, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas em Gênesis ele vai se nutrir da história de Esaú e Jacó, né, que todo mundo conhece, como um exemplar de como vai se dar essa transição aqui no Brasil. Então Esaú, que é o filho primogênito de Rebeca e Isaac, ele um dia está com muita fome, ele tinha trabalhado muito, né? Tô contando a história aqui para quem não sabe. E ele
resolve vender a primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Jacó, muito esperto, oferece o prato de lentilhas em troca do DNA do irmão, e aí eles fazem essa troca, esse negócio, tanto que depois Isaac reconhece Jacó como primogênito, e ele é, de fato, né, o DNA que vai originar Israel. Ele é depois chamado de Israel, inclusive, ele muda de nome realmente, porque o povo vai galgando um status aí nessa conquista da nação, né? E, inclusive, considerando a existência de um território espiritual. O que o Machado está querendo com essa narrativa? Mostrar que a primogenitura da nação brasileira era vendida por pratos de lentilhas. E aí a gente tem que realmente voltar na questão que diz respeito à intensa presença estrangeira no Brasil, o fato do Machado ser um crítico também muito contundente, ainda que isso não seja muito analisado, da cópia e da imitação estrangeira na literatura. Machado lutou muito para estabelecer uma literatura nacional e a Academia Brasileira de Letras é exemplar disso, né? Então, é importante ressaltar esse viés crítico do Machado em relação não apenas à proclamação da República, mas à história social do Brasil, que era sempre vendida por esse prato de lentilhas que vinha do estrangeiro. Então, isso, a Bíblia entra aí como um reforço dessa ideia. Uma coisa muito interessante também que aparece nesse romance Memorial de Aires é o provincianismo do Machado. Então, tem uma piada, né, que é contada aí por algumas pessoas, né, segundo a qual Machado nunca teria realmente saído do Rio de Janeiro. Isso, na verdade, é um fato, mas o mais longe que ele teria ido era Petrópolis, para ilustrar esse provincianismo, né? Lógico, o Machado viajou para Minas Gerais, ele viajou para outra cidade do Brasil, mas em essência ele nunca saiu do Rio de Janeiro, ele era muito apegado ao seu local, a esse cotidiano local, dentro dessa perspectiva universal e universalizante. Então, é muito interessante observar aí esse provincianismo machadiano que está expresso aqui na figura desse diplomata que viajou o mundo inteiro e retorna para morrer no Brasil, que é o que vai acontecer realmente com o Conselheiro Aires, né? E o Conselheiro Aires, por sinal, aparece no romance Esaú e Jacó na cena da troca da tabuleta da confeitaria Império. A gente tem ali um dilema do custódio, que é o dono da confeitaria, sobre a questão da mudança do nome da confeitaria, se seria Confeitaria do Império ou da República, e o Aires sugere para ele que se mantenha o nome da Confeitaria do Império, porque realmente não se sabe como iria ficar o contexto naquela época. O que o Machado está querendo dizer? Muda apenas a placa, a situação continua a mesma, né? Então, a gente tem essa conjuração permanente de memória ancestral, de memória coletiva. O professor Gumbrich usa o termo conjuração no sentido de evocação, né? Com ressonâncias, né? O fato de ser o dia 9 de janeiro e disso estar sempre sendo reatualizado, vai ter uma ressonância no 8 de janeiro de 2023. Por que toda aquela questão que aconteceu em Brasília aconteceu justamente no dia 8 de janeiro. Então, a gente tem aqui o inconsciente social da nação pressionando para incluir um fato excluído, né? Que muitas pessoas não sabem que o dia 9 de janeiro é esse dia do fico, né? É o dia em que Dom Pedro declara que a herança portuguesa permanece, mas depois tem a proclamação da independência, né? Que, na verdade, também não mudou grande coisa. E eu acho muito interessante, no dia 9 de janeiro, ou melhor, no dia 10 de janeiro, na entrada aqui do diário do Conselheiro Aires, do dia 10 de janeiro, esse encontro dele com a Fidélia, né, cujo nome é muito simbólico, sinaliza para uma fidelidade, né, aponta para essa lealdade ao marido que já morreu, quando na verdade não é bem isso. Essa moça vai contratar um casamento com muita rapidez e de maneira muito suspeita, porque acredita-se que Tristão e Fidélia estão dando um golpe e retomando, né, o encantamento, desculpem, do Pedro Aires com a viúva Carlota, né, na verdade,
Não é a Carlota, desculpem, é a Luísa e depois a Carlota, esposa do Vergueiro, entre aspas, viúva do Vergueiro, porque o Vergueiro vai para Buenos Aires, é parte do estratagema deles, mas ela foge com Aires para a Europa. Então aqui a gente tem realmente uma retomada de um leitmotiv que está no conto Aires e Vergueiro. Fidélia é um nome que vem de uma ópera de Beethoven chamada Fidélio, que tem todo lá uma narrativa extremamente trágica, e aí aparece também o substrato shakespeariano em Machado na referência a Romeu e Julieta. Né? A Fidélia e o seu falecido marido tiveram uma história assim bastante trágica, né? A família da Fidélia não aceitava o casamento, mas ela se casa mesmo assim, ela enfrenta o pai. Então a gente tem essa heroína, né? Essa mulher aí disposta a se sacrificar, né, por amor. E depois esse marido falece, e aí vai ser retomada essa rivalidade aí, essa questão da rivalidade dela com o próprio pai. E aí Machado vai usando uma série de referências à ópera, à literatura, para dramatizar esse dilema, mas Romeu e Julieta é a principal destas referências. No dia 25 de janeiro, né, na entrada do dia 25 de janeiro, ele vai usar o verso do Shelley, que é um poeta inglês muito famoso. I can give not what men call love. Aires está com 63 anos, Fidélia é muito mais jovem, ele tem esse encantamento por Fidélia, mas é um encantamento outonal, ele sabe que ele não poderia lhe dar, né, o que os homens chamam amor. E aí ele vai se resignando, né, porque ele percebe que Tristão está interessado por Fidélia. Na entrada do dia 4 de fevereiro, nós temos a descrição do casal Aguiar, e é um casal que lembra muito Machado e Carolina, principalmente Dona Carmo. Ela remete muito a Carolina, uma mulher bastante maternal que recebia as pessoas na sua casa e que depois vai ser abandonada pelos dois filhos que ela adotou, o Tristão e depois a Fidélia. E é interessante observar sobre esse aspecto que a epígrafe do Memorial de Aires é uma cantiga de amigo, de Johann Zorro, e também temos uma outra epígrafe de Dom Diniz. O que é a cantiga de amigo? É um lamento feminino em relação a um suposto amante que está retornando, ou que vai retornar. Então a gente tem essa alma feminina, que seria uma alma portuguesa, clamando, né, por esse masculino, e a gente pode pensar que essa alma é tanto Carolina quanto Fidélia, ou a alma da nação, né? Na Bíblia, por exemplo, Israel é comparado a uma mulher. Principalmente o livro de Lamentações, com a destruição de Jerusalém, essa alma sangra, essa alma chora. Então a gente tem aqui esse feminino, né, essa alma da nação, clamando para ser vista. Então por isso ele usa essa epígrafe de cantiga de amigo no início do romance. Então a gente vai percebendo, né, um lastro de melancolia, de saudade, que é um sentimento de matriz portuguesa ao longo de toda a narrativa de Memorial de Aires. Existe aí essa questão da melancolia e da saudade. E também o nome Tristão, né, gente? Esse nome, na verdade, é muito irônico, assim como o nome da Fidélia, porque Tristão de triste ele não tem nada. Ele finge estar triste no final do romance, principalmente se a gente considerar que eles estariam arquitetando um golpe, para fazer uma média ali com o casal Aguiar. Um aspecto extremamente relevante dessa narrativa, eu não vou me deter muito sobre isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, diz respeito à abolição dos escravos. Tem uma entrada ali no diário de 13 de maio, que é quando os escravos são abolidos, por Isabel, a Redentora, novamente na ausência de Dom Pedro II. Então a gente tem mais uma vez uma mulher tomando a frente de um processo social importante na ausência do masculino. E tem uma cena ali muito emblemática em que o conselheiro Aires se recusa a ir ver, né, a agitação da ouvidora, ele simplesmente vai se recusar a fazer isso. Então, o Machado, a gente sabe que esteve presente na missa da abolição, mas ele não era necessariamente favorável à abolição, o que não significa que ele era favorável à escravidão. Eu acho muito importante deixar claro isso. A consciência de Machado, como eu falei no início, é muito peculiar. Então, na série de crônicas Bons Dias, ele vai falar
das hipotecas dos escravos, da realidade que emerge a partir da abolição, em que muitos escravos continuam sofrendo maus tratos dos seus senhores, recebendo um salário. E muitos escravos indo para a rua, indo procurar emprego, e aí teve origem todo o processo que vai culminar nas favelas, né? Esses escravos esses escravos libertos começaram a se aglomerar em determinados lugares, criando cortiços. Livro do Aloysio de Azevedo maravilhoso que a gente conhece, que trata desse processo, e depois as favelas, né? Então, é uma realidade social muito complexa e a gente não pode reduzir a postura do Machado a sim ou não. Machado está lúcido em relação a isso, ele está de olho nessa realidade, basicamente porque aqui no romance, Fidélia, na verdade o pai da Fidélia, o Barão de Santa Pia, resolve alforriar todos os escravos da fazenda e ele diz: muitos escravos vão ficar aqui, vão permanecer aqui, porque nasceram neste lugar. Ao passo que outros escravos iriam talvez tentar a vida na cidade ou em outras fazendas. Mas o fato é que a abolição em si não mudou grande coisa, pelo contrário, acabou gerando um problema para quem tinha escravos hipotecados, e Machado vai falar disso detalhadamente em Bons Dias, mas ele não podia dar uma opinião muito explícita, porque ele era burocrata do Império, e Aires fala aqui: por conta do meu cargo de diplomata, eu era obrigado a assentir. E esse é precisamente o Machado, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, na hora de dizer ele era a favor ou contra a abolição ou a escravidão, porque não é essa a questão. Ele tinha uma consciência muito peculiar e ele estava preocupado com o futuro também desses escravos, sendo filho de um escravo alforriado, né? Isso estava no DNA de Machado de Assis, então ele não poderia nem ser a favor nem contra uma coisa ou outra, certo? Então, é bem importante deixar isso claro para a gente não propagar uma leitura equivocada da obra de Machado. E, finalmente, né, a gente tem algumas entradas do diário sem data, e uma delas é Véspera de Embarque, em que Tristão demonstra essa tristeza já casado com Fidélia e indo para Portugal. E na última entrada do diário, o casal Aguiar está melancólico com saudade de si mesmo. Isso é tipicamente português, é um sentimento muito lusitano. Inclusive, os estrangeiros às vezes alegam não saber muito bem o que é saudade, que eles nunca sentiram nunca experimentaram esse sentimento, né? Porque é um sentimento tipicamente português. Então, o que tudo isso quer dizer, né? O conselheiro Aires é o espectador desse casal, tramando, entre aspas, esse golpe. Se vocês lerem o romance todo, vocês vão chegar na informação de que eles já se conheciam do estrangeiro e teriam se encontrado aqui no Brasil para se casar e voltar para Portugal. É uma crítica muito contundente que o Machado está fazendo à juventude da época, que vendia a sua primogenitura por um prato de lentilhas para voltar para Portugal, para voltar para o seio de quem havia lhe colonizado. Parece, num primeiro momento, que o Machado está realmente propondo esse retorno às raízes, no caso dele mesmo, ele está fazendo esse movimento de retorno, mas com uma crítica. Porque a identidade brasileira não pode ser uma identidade portuguesa, senão seria portuguesa. A coisa é sim, sim, não, não. E o que ele está vendo aqui? Os jovens que deveriam encampar esse processo dessa identidade brasileira estão ainda voltando para o ancestral, estão ainda voltando para essa consciência coletiva, estão cativos dessa consciência coletiva. Essa é a grande questão. E aqui fica a crítica do Machado, né? Até que ponto pode-se ter uma proclamação da República, um processo social consciente, se esses jovens optam por retornar a Portugal? Então, para mim, essa é a grande mensagem de Memorial de Aires. É um memorial da nação portuguesa, ou melhor, da influência portuguesa, sim, porque Machado tinha isso no seu DNA, mas ao mesmo tempo é uma crítica. Até que ponto isso vai? Até que ponto nós não estamos sempre reproduzindo padrões, considerando que o brasileiro tem a tendência de achar que o que vem de fora é melhor?
Essa é a grande questão para Machado de Assis. Eu espero ter esclarecido vocês a respeito do romance, espero que tenham gostado. Obviamente, ficaria aqui falando muito mais sobre Machado, mas é que o vídeo vai ficar muito extenso e espero tê-los instigado a ler ou reler Memorial de Aires e mergulhar nessa ancestralidade, mergulhar nesse passado brasileiro que pode lançar muita luz no presente atual. Eu tenho uma certa reticência em ficar pensando que a obra do Machado é atual, mas na verdade os problemas que ela nos traz são universais. São próprios a qualquer tempo, a qualquer lugar, com algumas diferenças, e é isso que faz de Machado um grande escritor, assim como foi Shakespeare, Guimarães Rosa, William Faulkner, enfim. Eu espero que realmente vocês tenham se sentido instigados e espero que possamos nos encontrar em breve para tratar de outros autores relevantes para a literatura ocidental. Até logo!